Lutar contra a violência da colonização por todos os meios necessários é um direito e um dever do povo colonizado. Hoje, vamos falar de Tupac Amaru, líder da grande revolta dos indígenas do Peru contra os invasores espanhóis. Primeiro, a gente tem que lembrar que boa parte da América Latina foi invadida pelos espanhóis e servia como colônia de exploração dos europeus, que roubavam daqui produtos agrícolas e metais preciosos, como ouro e prata, produzidos com a exploração do trabalho dos indígenas. A revolta que explodiu em 1780 teve diversas causas, como os impostos que os colonizadores europeus cobravam dos peruanos. Mas o motivo principal da insurreição era a condição miserável de vida que os europeus impunham aos indígenas e aos mestiços daquele país. O Peru era um grande produtor de prata, principalmente na região de Potosí, de onde toneladas de prata foram retiradas ao longo dos anos e mandadas para a Europa. A riqueza da mineração convivia com a miséria dos indígenas que trabalhavam nas minas. Eram comuns os acidentes, desmoronamentos e envenenamento pelo mercúrio, que era usado para retirar a prata. A condição dos indígenas era muito parecida com a de um escravo. Não eram livres para deixar a mina e recebiam apenas o suficiente para não morrer de fome. Na agricultura, a coisa não era diferente. A produção dependia da exploração intensa dos trabalhadores. Solidário com essa situação de vida dos peruanos, Tupac Amaru tentou negociar pacificamente com os espanhóis melhores condições de trabalho para os indígenas e a abolição dos trabalhos forçados e degradantes que existiam no país. Como as suas reivindicações foram ignoradas pelos governos, ele se radicalizou e passou para a luta armada contra os espanhóis. É nessa época, inclusive, que ele abandonou o seu nome de batismo e assumiu o nome de Tupac Amaru, em homenagem a um antepassado seu, que era um guerreiro inca, do mesmo nome, e que morreu combatendo os espanhóis. Em 1780, a rebelião começou com a execução de um dos chefes espanhóis da administração colonial. Como Tupac Amaru era muito bem relacionado e tinha parentes em várias partes do país, e como a insatisfação popular era muito grande, o movimento logo se espalhou, chegando a reunir milhares de pessoas entre indígenas, mestiços, escravos e colonos pobres. A proposta de Tupac era muito clara: guerra mortal aos espanhóis, abolição do trabalho forçado nas minas, fim da escravidão e a abolição dos impostos devidos pelos peruanos à Espanha. Os seus seguidores atacavam as cidades dominadas pelos espanhóis e executavam os funcionários da coroa. Tupac Amaru era um radical, um revolucionário que queria mudar de verdade a vida do povo. E é aqui, inclusive, que Tupac Amaru se diferencia de muitos outros líderes que também lutaram contra os espanhóis e que ficaram conhecidos como libertadores da América. Para Tupac, a questão da independência era secundária. O objetivo principal era livrar o povo da exploração. Afinal, de que adianta o país ser independente se o povo indígena continuasse sendo explorado nas plantações, se continuasse morrendo nas minas de ouro e prata, se continuasse submetido a trabalhos forçados e a pagamento de impostos? Tupac não se contentava apenas com palavras de independência. Ele queria era o fim da exploração do povo trabalhador. E essa postura radical foi que fez com que ele perdesse o apoio da classe média e da elite do Peru. Isso porque essas classes também lucravam com o trabalho do povo indígena. Quando elas perceberam que Tupac Amaru era um revolucionário e que pretendia realmente acabar com a exploração, eles passaram a apoiar os espanhóis. Tupac Amaru foi capturado pelos espanhóis em 1781. Ele foi torturado e obrigado a assistir ao assassinato da sua esposa, dos seus irmãos e de vários apoiadores, antes de ser decapitado. O seu corpo foi retalhado e os pedaços foram espalhados pelo país. Com essa brutalidade toda, os espanhóis tinham a intenção de fazer dele um exemplo, mostrar para o povo sofrido que não valia a pena lutar, porque o destino seria a derrota e a morte. Só que eles não conseguiram. As ideias de Tupac Amaru continuaram vivas e inspiraram diversas outras lutas no continente todo, inclusive a Batalha pela Independência do Peru, conquistada poucos anos depois. Até hoje, Tupac Amaru é lembrado em toda a América Latina como um líder que colocou em prática a luta anticolonial e que nos ensinou que a verdadeira independência só virá com o fim da exploração do povo trabalhador. MTST, a luta é para valer.